Olá, hoje a gente vai mergulhar na história de um livro que começou como uma investigação bem pessoal, sabe? De um cara totalmente cético e que de repente se transformou num fenômeno global. Como é que um único projeto, que nasceu da dúvida de um jornalista, conseguiu mexer com a vida de milhões de pessoas, criar debates super acalorados e deixar um legado que está aí até hoje? Bom, vamos descobrir juntos. O próprio autor, o Lee Strobel, usa essa metáfora do beisebol para tentar explicar o sucesso do livro dele. Ele se vê como um batedor que só acertou a bola, mas diz que foi algo muito maior, que transformou uma jogada simples num home run daqueles espetacular. E essa imagem captura perfeitamente o tema da nossa análise de hoje, a ascensão inacreditável de Em Defesa de Cristo. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o fenômeno que foi o sucesso desse livro. Depois, vamos voltar no tempo para conhecer a história do autor, um cético convicto. Aí, a gente passa para as histórias de impacto, ou seja, como o livro mudou a vida de algumas pessoas. Em seguida, vamos encarar as críticas e, para fechar, analisar o legado que essa obra deixou. Vamos começar pela dimensão do impacto. Porque assim, quando Lee Strobel escreveu Em Defesa de Cristo, ele não fazia ideia da onda que estava criando. Teve até um especialista que disse para ele, na cara dura, numa cultura como a nossa, pós-moderna, ninguém vai ler seu livro. Pois é, a realidade foi um pouquinho diferente. Pensem nesse número um instante. Quase 10 milhões de cópias. Isso é muita coisa. E não é um livro de ficção, romance que todo mundo compra. É um livro de apologética, sabe? Aquele tipo que defende a fé cristã com base em evidências. Vender tanto assim nesse nicho é raríssimo. Estamos falando de números de best-seller, mas num campo que muita gente considera acadêmico, até meio difícil. Isso mostra, de uma forma muito clara, que existia uma sede por respostas, uma necessidade que pouquíssima gente imaginava. E o sucesso não ficou só nos países de língua inglesa, não. 20 idiomas. Isso quer dizer que a investigação do Strobel fez sentido em culturas e contextos completamente diferentes, o que é um desafio enorme para um trabalho desses, cheio de detalhes teológicos e históricos. E essa tradução recente para o árabe é bem interessante, porque leva a discussão para um público com uma visão totalmente diferente sobre quem foi Jesus. Mostra que o autor realmente confia na universalidade dos argumentos dele. Mas olha, para entender o livro, a gente precisa entender o homem por trás dele. Quem era esse Lee Strobel antes de tudo isso? A história dele não é de alguém que sempre acreditou, muito pelo contrário, era um adversário declarado da fé. Vamos voltar um pouquinho no tempo para ver a jornada que deu origem a tudo. Essa linha do tempo mostra bem a virada de chave. O Strobel era um jornalista premiado, com uma mente treinada para duvidar de tudo e com formação em direito. Ele era um ateu convicto, achava que fé era uma espécie de bengala para quem era fraco. A crise começou quando a esposa dele, a Leslie, se converteu. Ele decidiu então usar tudo que ele sabia de jornalismo investigativo para refutar o cristianismo. A ideia era resgatar a esposa do que ele via como uma seita. Só que depois de quase 2 anos mergulhado nisso, em 8 de novembro de 1981, ele chegou a uma conclusão que o deixou em choque. Para ele, seria preciso mais fé para continuar sendo ateu do que para se tornar cristão. E o mais curioso é que a investigação original era só para ele. Ele não estava anotando nada para um livro, não. Ele estava tentando, na verdade, salvar o casamento e a própria visão de mundo. Anos depois, já trabalhando como pastor, ele montou uma série de sermões sobre essa jornada. E foi a esposa dele, a Leslie, que um dia numa caminhada deu a ideia. Sua pesquisa foi tão importante para você, por que você não transforma num livro para ajudar outras pessoas? No início ele até descartou, mas a ideia ficou e acabou virando o projeto que a gente conhece hoje. O sucesso de um livro a gente mede em vendas, claro, mas o impacto de verdade está nas vidas que ele transforma. E no caso de Em Defesa de Cristo, as histórias são impressionantes. Muitas parecem até coisa de filme. Vamos ver alguns exemplos que o próprio Strobel gosta de contar. Imagina a cena. Um cara cético entra numa livraria procurando uma revista de ciência, de astronomia, de fatos, e ali num banco, esquecido, está um livro sobre fé. A primeira reação dele é de desprezo. Ah, não acredito nessas coisas. Mas, por algum motivo, ele pega o livro. Essa história, que parece puro acaso, mostra como a obra alcançou gente que nunca, jamais iria procurar por ela. E o mais legal, anos depois, esse mesmo cara escreveu para o Strobel contando que a fé dele continuava firme e forte. Agora, essa aqui é a história de alguém que pegou o livro com o mesmo espírito do próprio Strobel. Duvidar de tudo. Com rigor intelectual, um engenheiro de computação, um cara treinado em lógica, decidiu que ia desmascarar o livro. Ele não só leu, ele foi atrás de cada nota de rodapé, cada fonte citada, só que o feitiço virou contra o feiticeiro. Em vez de achar furos, ele se convenceu. E a coincidência de encontrar o Strobel numa igreja pouco tempo depois só deixa a história toda ainda mais fascinante. Essa talvez seja a história mais famosa de todas.
O Evel Knievel, um ícone da cultura pop, aquele motociclista maluco, famoso por viver no limite, teve uma experiência espiritual que mexeu muito com ele. Alguns amigos indicaram o livro do Strobel para ajudá-lo a colocar as ideias no lugar. E a obra deu a base lógica, a estrutura para aquela fé que ele tinha acabado de descobrir. A mudança foi tão grande que na lápide dele, do homem conhecido pelos saltos impossíveis, tem uma inscrição bem simples e direta: creia em Jesus. Claro que, com tanto sucesso, as críticas viriam, e vieram forte. Em Defesa de Cristo foi analisado, dissecado, contestado por muita gente. Agora a gente vai entrar nas objeções mais comuns e ver como o próprio Strobel responde a elas. Ok, essa aqui é talvez a crítica número 1. Ué, mas ele não entrevistou nenhum cético para o livro? E a resposta do Strobel é chave para entender a proposta toda. Ele diz o seguinte: gente, o livro não é um debate na TV com um de cada lado. É o relato da minha jornada. A ideia é que ele, Lee Strobel, jornalista ateu com cabeça de advogado, era o cético da história. Era ele quem fazia as perguntas chatas, quem cutucava os especialistas com todos os contra-argumentos que ele mesmo usava. Então, o ponto central é esse. O formato é o de uma investigação pessoal e não de um debate com os dois lados representados. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa crítica específica, que é um pouco mais técnica. O Seminário Jesus foi um grupo de estudiosos que votava para decidir quais frases dos evangelhos Jesus provavelmente disse de verdade. A crítica é que o Strobel não deu voz a eles. A defesa do Strobel é que as premissas do grupo já entregavam o resultado. Ele cita o fundador, Robert Funk, que chegou a dizer que o Deus da era metafísica está morto. Ora, segundo Strobel, se a pessoa já parte do princípio que o sobrenatural não existe, é óbvio que ela vai concluir que Jesus não ressuscitou nem fez milagres. Ou seja, o resultado da investigação já estava definido antes mesmo dela começar. Mas por que um livro assim fez tanto sucesso? O Strobel aponta para dados como estes aqui. Uma pesquisa mostra o que ele chama de lacuna de certeza entre gerações. Enquanto 82% das pessoas mais velhas têm certeza de que Deus existe, esse número cai para 62% entre os mais jovens. Outra pesquisa mostrou que as dúvidas intelectuais, as perguntas sem resposta, são um dos maiores motivos para os jovens abandonarem a fé. Isso tudo cria um cenário perfeito para a apologética, para uma defesa da fé com evidências, que é exatamente o que o livro se propõe a fazer. Quase 25 anos depois do lançamento, qual é o legado de Em Defesa de Cristo? Ele vai muito além dos números de vendas e traduções. O impacto mais profundo talvez a gente veja na própria vida do autor e na forma como ele entende a natureza da crença. Vamos dar uma olhada em como essa investigação continua a ecoar. Esse é talvez o testemunho mais pessoal e poderoso de todos. Os filhos do Strobel, que conheceram o pai como um ateu convicto, viram de perto a transformação dele. E essa mudança foi tão forte que passou para a geração seguinte. Hoje, a filha dele, Alison, é romancista e escreve livros infantis cristãos. O filho, Kyle, tem doutorado, é professor de teologia, já publicou artigo até em revista de Harvard. Pensem nisso, a investigação de um pai ateu para refutar a fé da esposa acabou abrindo caminho para que os filhos se tornassem defensores e estudiosos dessa mesma fé. E isso nos leva a um conceito final, que é uma distinção muito importante que o Strobel faz. Existem, segundo ele, duas formas de saber que o cristianismo é verdadeiro. Uma é pela evidência intelectual, pelos fatos, pelos argumentos que convencem a mente. Mas existe outra, que é a experiência pessoal, aquele encontro que confirma tudo no coração. Para explicar isso, o Strobel usa uma analogia muito boa do filósofo William Lane Craig. Imagina que você tem todas as provas de que seu chefe está na sala dele. O carro está no estacionamento, a secretária confirmou, tem uma luz por baixo da porta. Mas aí você bate na porta, ele abre e vocês conversam. Naquele momento, todas aquelas provas que ainda são válidas se tornam secundárias. A experiência direta não anula a evidência, ela só coloca tudo em outra perspectiva. Para o Strobel, as provas do livro foram um mapa, essenciais para quebrar as barreiras da mente. Mas a certeza final, ele diz, vem do encontro pessoal. E a gente encerra com essa pergunta, que na verdade resume toda a jornada de Em Defesa de Cristo. Uma pessoa pode concordar com a cabeça, achar que as evidências fazem sentido. Mas o que é preciso para transformar esse acordo intelectual numa crença pessoal que muda a vida? O livro do Strobel levou milhões de leitores exatamente até essa encruzilhada, onde a investigação termina e a decisão começa. E a diferença entre esses dois pontos? Bom, aí está o coração do seu legado.